Já começou a gravar, eu vou vir só para cá. Bom, pessoal, então, dando uma olhada aqui no painel, né, no visual do Regional Sudeste do INS, a primeira imagem que chama a atenção da gente é o diagrama unifilar da nossa área, em que está representada toda a malha de geração e transmissão sob responsabilidade do INS nessa região. As diferentes cores do painel vão indicar os diferentes níveis de tensão dos equipamentos. O cinza claro é o 765 kV, o vermelho é o 500 kV, o roxo é o 440 kV, característico do estado de São Paulo, o azul claro é o 345 kV, o verde o 230 kV. Em tese a nossa rede acabaria aí, que seria a rede básica, mas a gente ainda tem uma rede complementar com equipamentos em 138 kV, que são representados em amarelo no telão, e 6 linhas em 88 kV em rosa, que também estão sob nossa responsabilidade. Esse diagrama unifilar ele é dinâmico, então qualquer alteração no estado dos equipamentos é representada no painel. Equipamentos em sobrecarga, você vai ver o equipamento piscando, e equipamentos pontilhados informam que esse equipamento está desconectado da rede. Cada linha de transmissão também tem uma seta associada informando a direção do fluxo de potência ativa naquele equipamento. Os barramentos estão representados por barras verticais. Em cima do barramento você tem uma sigla, representando o nome daquela instalação, e embaixo do barramento você tem um número, que é o valor de tensão naquele exato momento no barramento. Caso haja algum tipo de violação da tensão, você tem uma escala sinalizando em amarelo, vermelho e roxo, dando uma sinalização do grau de violação que você tem da tensão daquele barramento. Tá? No topo, no canto superior esquerdo do painel, a gente tem a informação da frequência da rede, e abaixo a gente vai ter, no canto inferior esquerdo, alguns gráficos, sendo relevante passar para vocês o gráfico de frequência, né? Logo depois dele a gente tem as informações de intercâmbio do Sudeste com a região Sul e com a região Norte. Então no momento a gente está recebendo do Sul do Brasil 2.641 MW e da região Norte 3.934 MW. Essa questão do intercâmbio de energia entre as regiões é bastante relevante para o Sistema Interligado Nacional, porque permite que a gente otimize o uso dos nossos recursos e consiga aproveitar as melhores fontes sempre que possível. Logo do lado do intercâmbio a gente tem as informações de Itaipu, tanto a geração do lado brasileiro, né, 4.416 MW no momento, quanto a quantidade de energia que a gente está importando do lado paraguaio, no momento 3.725 MW. Na sequência, a gente tem um outro gráfico informando o quanto de energia a gente está recebendo por meio do elo de corrente contínua das usinas do Rio Madeira, chegando em Araraquara 2, 469 MW. E depois disso a gente tem o quanto a gente está recebendo a partir do elo Xingu, né, que tem uma importação grande da usina de Belo Monte, até a recepção aqui em Estreito e em Terminal Rio. E abaixo desse gráfico a gente tem a geração ali no momento das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. Angra 1 gerando 647 MW no momento e Angra 2 nesse momento zerada, uma intervenção programada para troca de combustível. Do lado direito desse gráfico a gente tem ali o gráfico de carga. No caso aqui do nosso regional, esse gráfico de carga ele vai alterar mostrando às vezes o sistema interligado, às vezes só a carga da região sudeste do Brasil. Tá? A curva em verde, no dia de hoje, está contemplando ali a geração com MMGD. Tá? Isso faz com que a curva ela esteja bem acima da curva de tempo real, mas isso não é problema para a gente consegue no nosso centro de supervisão e controle ter acesso direto à curva prevista sem a MMGD, e fica mais fácil fazer a comparação com a curva do tempo real. A curva em amarelo é o tempo real propriamente dito, por isso é uma curva que não está completa, ela vai sendo construída ao longo do dia. A curva em roxo
foi o consumo de energia que a gente teve no dia de ontem, tá? E a curva em azul foi o quanto de energia foi consumido na semana passada, na terça-feira da semana passada. No caso do sistema elétrico brasileiro, isso é uma regra que vale para os sistemas elétricos em todo o mundo, dias mais quentes, cargas mais altas. Tá? E a gente percebe aí nessa semana em particular aqui no país, é uma onda de calor muito intensa, que deve chegar no seu máximo no dia de amanhã. Então a tendência é que essa semana, ao longo da semana, até o dia de amanhã, as cargas sejam realmente mais altas. Depois disso, pulando um gráfico ali dos síncronos e estáticos, a gente vai chegar no mapa do Brasil, que tem um resumo de como é que a gente está no momento em termos de geração e consumo de cada região e, consequentemente, de importação ou exportação de cada região. Isso é importante para a gente, quando a gente tem algum evento de grande porte, conseguir identificar se o problema está localizado dentro da nossa própria região ou se tem alguma influência das regiões vizinhas. Tá? Depois disso, pulando o outro cubo aqui, a gente vai chegar num mapa do Brasil, com as linhas do Sistema Elétrico Brasileiro georreferenciadas. Esse é um sistema de detecção de descargas e queimadas. A gente pode escolher qual deles está sendo exibido no telão, né, em cada momento, de acordo com o nosso interesse. Tá? E você consegue ter noção quando você tem queimadas ou tempestades, no caso do sistema de descargas atmosféricas, próximas das nossas linhas de transmissão. Isso permite que os nossos operadores tomem ações preventivas, tentando diminuir o fluxo das linhas que estão com maior risco de sofrerem desligamento. E logo depois, para terminar o telão, a gente tem uma ferramenta para cálculo de região de segurança, chamada Organon. No caso da região sudeste, a gente tem 8, digamos assim, subsistemas, né, que a gente dividiu aqui para construir 8 regiões de segurança específicas, individualizadas para cada pedaço da região, para que as nossas análises sejam mais próximas da realidade e as nossas ações para garantir a segurança de toda a rede sejam mais efetivas. Com relação aos postos de trabalho, dentro da nossa sala de controle, a gente vai ter 6 operadores, um deles é o coordenador, né, e a gente tem uma figura adicional que é um engenheiro de apoio, que é chamado de analista de operação. Então, no primeiro nível da sala, no nível mais alto, à nossa direita, a gente tem o posto do engenheiro de apoio, que no momento está vazio porque eu estou fazendo essa apresentação para vocês. No meio da sala de controle, a gente tem o coordenador, que é o responsável pela sala como um todo, tanto nas decisões técnicas como no controle de fluxo de quem vai entrar, quem vai sair, troca de turno, tudo mais. Tá? Um profissional que inicia sua carreira como operador e em um determinado momento é convidado para assumir essa função, né, funcionando aí como uma referência técnica para os mais novos e uma liderança e tudo mais. Do lado esquerdo do coordenador, seguindo ainda no primeiro nível da sala, a gente vai ter 2 operadores cuidando da geração da rede na região sudeste. E no segundo nível da sala, mais próximo do painel, começando na esquerda, a gente vai ter os operadores que cuidam da malha de transmissão. Então, no caso dos operadores da malha de transmissão, a gente tem um operador cuidando de São Paulo, do lado dele um operador cuidando do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e do lado direito aqui da sala a gente vai ter um operador ou uma operadora, como é o caso hoje, cuidando de Minas Gerais. Tá? Enquanto os operadores da geração têm a preocupação de garantir o controle da frequência, mantendo o equilíbrio entre carga e geração, os operadores da transmissão estão preocupados prioritariamente com o controle de carregamento dos equipamentos, para evitar que os equipamentos operem em sobrecarga, e também com o controle de tensão, para evitar que as tensões dos barramentos operem violadas. Tá? Em linhas gerais, seria essa então a divisão de tarefas dentro da sala de controle do Regional Sudeste. A divisão em si, ela vai valer para os demais regionais, o que muda basicamente é a distribuição dos postos dentro da sala e a quantidade de operadores por turno. Tá? Seria isso, então aproveitem aí a visita.